Então, para começar a parte de literatura, eu gostaria de tratar de um livro que eu acho, quer dizer, de uma obra que eu acho incrível, que é a Ilíada. A Ilíada e a Odisseia foram escritas por Homero. Homero, um escritor grego que a gente não sabe ao certo se existiu. Então a Ilíada fala sobre a Guerra de Troia. Não sobre a Guerra de Troia inteira, mas especificamente sobre a história de Aquiles e como que foi a história de Aquiles na Guerra de Troia, tá? A Ilíada tem esse nome porque Troia, em grego, é Ilion, então é Ilias, né? A história de Ilion. Então, é uma obra muito interessante. Eu costumo tratar logo no início disso para mostrar como que uma boa história é meio que atemporal. Quando você pega uma boa história, uma história que tem aqueles elementos que todo mundo gosta, ela vence gerações, ela vence épocas. As civilizações que criaram elas deixam de existir, as histórias continuam. Hoje em dia, se você vai analisar tudo que você procura numa boa série, num bom filme, vão ser sempre as mesmas coisas. Guerra, violência gratuita, sexo, mulher bonita, briga, porrada, amigos. Enfim, são essas coisas que a gente procura numa boa série quando você vai assistir. Tem que ter briga, tem que ter o mocinho, tem que ter a mocinha, tem que ter uma história de amor, o típico. E essas coisas que são típicas e que agradam tanto a gente, elas já eram típicas e já agradavam há muito tempo. Quando a gente vai olhar na Ilíada, a gente tem tudo isso bem dosado, bem organizado, bem legal mesmo. A Ilíada já começa no meio da Guerra de Troia, no meio da história da Guerra de Troia, porque de fato ela não fala da Guerra de Troia inteira, ela fala da história de Aquiles na Guerra de Troia, tá? E aí ela já começa com uma discussão, com um problema, com uma querela, com uma dificuldade entre Agamenon e Aquiles por conta de Criseida e Briseida, ok? Então, quando houve as batalhas e tudo, e quando os gregos começaram a tomar a região lá, era muito comum que se pegassem escravas, as mulheres eram tomadas como espólios de guerra, como tesouros. E o Agamenon, que é o irmão de Menelau, eu acredito, não me lembro bem, talvez eu errar alguma coisa, mas enfim. O Agamenon, que era quem estava comandando as tropas que estavam combatendo contra Troia, as tropas dos aqueus. É interessante que a gente fala a briga entre gregos e troianos, mas os troianos eram gregos também, culturalmente falando, né? Na verdade, é uma guerra entre aqueus e troianos. Todos eram gregos. Mas enfim, o Agamenon, que estava comandando as tropas aqueias, ele estava com uma mulher que era o presente, o tesouro dele, que era a Criseida. Criseida era filha de um sacerdote de Apolo chamado Criseis. O Criseis, ele vai até o acampamento e fala que ele quer a filha dele de volta, e que se não derem a filha dele, ele vai conversar com o Apolo, que é o deus dele, que ele é chegado, e que vai dar tudo errado. Por que vai dar tudo errado? Se você sabe um pouquinho de mitologia grega, você vai falar, não, Apolo é o deus do sol, tá? Mas além de deus do sol e deus da arte e deus de uma porrada de coisa, ele é deus da saúde também. Então, o Criseis fala que se eles não liberarem a filha dele, a Criseida, ele vai falar com o Apolo, que é o deus da saúde, e portanto da ausência dela também da doença, e vai mandar uma praga sobre o acampamento grego. E o que acontece? Acontece que o Agamenon nem liga, ele deixa pra lá, e acontece que ele ignora o Criseis, porque fala, não, foda-se. E aí, Criseis vai lá, fala com o Apolo, e ele manda uma praga sobre o acampamento grego. E então, a Criseida é devolvida pro pai dela, o Criseis. Então, o Menelau, que era o cara que comandava, tipo, o chefe da invasão a Troia, ele perde aquela mulher que era o tesourinho que ele tinha ganhado na batalha. E o que é que ele faz? Ele fala, bom, eu não vou ficar sem mulher porque é um absurdo. E ele pega a Briseida. A Briseida era a moça que tinha sido tomada como tesouro pelo Aquiles. E aí o Aquiles fica muito chateado com isso. Por quê? Porque tiraram o presente que ele tinha ganhado, né? Eu sei que isso é muito errado falar que mulher é objeto ou que mulher é presente, mas enfim, vocês estão entendendo que isso se dá naquele cenário, naquela época. Ainda assim é um filho da putagem. Bom, o Agamenon tira a Briseida do Aquiles. E o Aquiles fica muito chateado e faz o que toda pessoa madura faz quando as coisas dão errado. Ele deixa de participar. Ele bate o pé e diz, não vou mais, não quero mais. Pronto. E sai. Talvez seja melhor deixar para amanhã, que ele estará mais descansado. Deveria castigá-lo por sua impertinência. Talvez o senhor devesse enfrentá-lo. Aquiles. O
Aquiles era meio que a estrela, uma das estrelas dessa invasão a Troia, ou dessa guerra contra a Troia que estava rolando. E o Aquiles então se retira da guerra, né, se retira da batalha, e os gregos começam a guerrear. Isso tudo que eu falei, dessa parte de Criseida, Briseida, Agamenon e Aquiles, acontece no primeiro livro, né, na primeira parte da história. Bom, na segunda eles fazem meio que uma lista no segundo livro, porque assim, são vários livros, que são como se fossem capítulos diferentes. No segundo, ele faz uma listagem de quem são os vários heróis que estão tanto do lado aqueu quanto do lado troiano, que é mais ou menos como se fosse um crossover de vários e vários heróis. Então, por exemplo, antes de Vingadores, antes daquele filme lá onde tem vários heróis diferentes da Marvel, aconteceu isso também na Ilíada. Então você tem vários heróis de várias histórias diferentes lutando por cada um dos lados. E aí no capítulo 2, eu vou chamar de capítulo, tá? No capítulo 2, eles listam quem são os grandes heróis que estão tanto de um lado quanto do outro. No capítulo 3, começa a batalha, a gente tem o primeiro embate, na verdade, da história, que é quando Paris, que é príncipe de Troia, vai lá e faz uma negociação para entrar num duelo com o Menelau de Esparta. Se você não sabe, a guerra de Troia toda se deu por conta de mulher. Sim, porque a Helena de Troia, antes de ser Helena de Troia, a mulher mais bonita do mundo, era a Helena de Esparta. Ela era esposa do Menelau de Esparta. E o que acontece é que ela foi roubada pelo Paris, que era príncipe de Troia, e foi levada para Troia. E o que acontece? Acontece que essa guerra toda de Troia se dá para eles poderem resgatar Helena de Troia, que na verdade tinha ido para lá por vontade própria, porque ela gostava do Paris. Bom, essa parte aí eu não vou entrar porque isso é uma outra história, inclusive muito longa e muito legal. Mas enfim, o fato é que o Paris, que era o cara que estava com a Helena agora, o atual, desafia o Menelau, o ex, para eles disputarem no X1 e ver se eles podem evitar uma grande guerra, fazendo essa disputa no X1. E o Menelau aceita. E o combate é épico. E o Paris leva uma coça. Na verdade não é épico. O Paris leva uma coça. O Paris, que era o cara o atual, ele apanha muito o Menelau, porque o Menelau inclusive estava na vantagem, até desvantagem, né? Porque o Menelau tinha armas a mais, porque ele tinha os chifres para lutar contra o Paris. Quando o Paris leva uma coça bem grande, que ele tá quase sendo morto pelo Menelau, uma divindade vai lá e subtrai, some, pega o Paris e leva ele embora para a cama de Helena. Então todo mundo fica meio sem saber o que aconteceu, porque o Paris some do campo de batalha e aparece na cama da Helena. Vocês vão ver que ao longo da história muitas divindades entram nos combates. Mas enfim, basicamente é isso. Capítulo 1, aquela discussão entre Criseida e Briseida e tal. Capítulo 2, eles listam. Nessa parte 3 aí tem uma luta em que o Paris, o atual, leva uma coça do anterior do ex, que era o Menelau. Enfim, do capítulo 4 ao capítulo 8 é só pancadaria e as divindades entrando tanto do lado dos aqueus quanto do lado dos troianos para tentar resolver essa briga. É aquela parte típica de qualquer filme, série ou história em que as negociações falham e tudo tem que ir pra violência. Porque afinal, se fosse pra gente resolver tudo na negociação e a gente gostasse de assistir negociação, a gente ia sintonizado na TV Senado e assistir lá, né? E lembrando que nesse pega pra capar inteiro, nessa luta todinha que tem, o Aquiles não tá participando. O Aquiles não participa porque ele ainda tá puto e se recolheu porque tomaram a menina que era dele. Só lá no capítulo 9, depois de toda essa briga, né, o Agamenon manda uma galera lá pra perguntar, pra pedir pro Aquiles voltar pra batalha. Ele disse que não volta, ele só volta se a briga chegar aos barcos dele. Sim, porque a invasão, a luta entre os aqueus e os troianos se deu de maneira que os aqueus, a galera de Aquiles, né, chegaram pela costa para tomar Troia. Então eles chegam pela costa, eles aportam lá e Troia é uma cidade que fica um pouco distante, tem uma planície entre eles. Então os gregos estão lá e o Aquiles diz que só vai entrar para a batalha se a guerra conseguir chegar até o barco dele e o povo dele for vítima dos troianos e se recusa a participar. As brigas continuam e vão até o capítulo 13 mais ou menos. Lá no capítulo 14, Hera, a rainha dos deuses, ela age de maneira a tirar Zeus, porque o que é que acontece? Hera detestava os troianos. Hera estava do lado dos aqueus, não do lado dos troianos. E ela seduz Zeus e leva ele para a cama para que ele possa se distrair com ela na cama e com isso ganhar tempo para Poseidon, o deus dos mares, que também é do lado dos aqueus, do lado do Aquiles, ajudar o Poseidon a ajudar os gregos. Faz sentido? Bom, basicamente é isso. Hera seduz o próprio esposo, tira ele da vigilância para ele não ficar olhando se tem deuses entrando no combate ou não, para dar tempo do Poseidon entrar no combate sem que o Zeus perceba e trabalhar a favor dos aqueus para que eles possam vencer os troianos. E isso deixa Zeus muito puto. O que ele faz é que ele permite que Hermes entre do lado dos troianos e ajude eles também como maneira de equilibrar. E quando Hermes ajuda, a guerra segue muito violentamente e a favor dos troianos. Lá no capítulo 17, a batalha chega até os barcos dos aqueus, mas ainda assim o Aquiles não se sente movido a batalhar.
Patroclo, que é o melhor amigo dele, na verdade é amante, né? Eles dois se amam, eles são namorados. O Patroclo, que é o namorado do Aquiles, ele convence o Aquiles a, pelo menos, participar indiretamente da batalha. E como se dá isso? O Aquiles dá a armadura dele para o Patroclo. E aí o Patroclo vai vestido na armadura do Aquiles, porque assim as pessoas que virem de longe vão pensar que é o Aquiles e vão ficar com medo. Esse é o plano. O plano é, já que o Aquiles não quer ir para a batalha, já que o Aquiles não pode estar lá, pelo menos a ideia de ele estar lá vai ser suficiente para os troianos se amedrontarem. Vai ser suficiente para os troianos perderem um pouco daquela energia e darem tempo para os aqueus reagirem. Isso acontece. Ele vai para a batalha, o Patroclo, com a armadura do Aquiles. Só que o Aquiles explica a ele, fala a ele, com todas as letras, não persiga os troianos, não vá atrás dos troianos. E o Patroclo vai, porque é sempre assim. Quando se dá um conselho numa história, a pessoa tem que seguir o oposto. Porque se ela seguisse o conselho, a história acabava aí. No capítulo 16 mesmo, o Patroclo corre atrás dos troianos e leva um cacete de outro príncipe de Troia, Heitor, e morre. Pra você ficar por dentro, Troia tem o rei Príamo e tem os dois príncipes, que são Paris e Heitor. Paris é o que raptou Helena. E Heitor é o irmão mais velho responsável que tem que lidar com as responsabilidades do mais novo em consequência. O Heitor é quem mata Patroclo, o namorado, o amante, o esposo, sei lá, o namorido do Aquiles, e pega o loot dele. E uma briga ferrenha, toma o capítulo 17 todinho, eles lutando em volta do corpo de Patroclo. Bom, Aquiles perdeu a armadura dele, isso é extremamente importante, porque a armadura dele foi feita por uma divindade. Aquiles, para quem não sabe, era um semideus. Ele era filho de uma ninfa, a ninfa Tétis, com um rei humano. E por causa disso ele tinha muita coisa boa. Ele tinha um set muito bem feito. Ele tinha uma armadura que, se fosse no jogo, tinha sido comprado com dinheiro de verdade, tinha sido comprado caro. Ele tinha todos os status muito altos. O que acontece então é que ele perde tudo isso para o Heitor, e o Heitor pega todos esses pertences, toda essa armadura e, de maneira indireta, parte da força de Aquiles para ele, né? Quando Aquiles descobre que o Patroclo morreu, ele fica muito irado e muito triste. Ele é tomado por esse pesar da morte de Patroclo, vai até os muros gregos e ruge violentamente, banhado na glória de Atena. Quase um cavaleiro do Zodíaco. Isso faz com que os troianos fiquem muito assustados e fujam. E dá tempo dos gregos pegarem o corpo de Patroclo e levar para o acampamento. No dia seguinte, o Agamenon vai lá e tenta convencer o Aquiles a voltar para a batalha e dar de novo todos os presentes que ele tinha tirado do Aquiles anteriormente, inclusive aquela moça do início, a Briseida. E quando ele faz isso, não surte efeito nenhum, porque o Aquiles está muito consternado, muito triste com a morte do Patroclo. Nesse momento, o Aquiles pede pela mãe dele, a Tétis, para o Hefesto fazer uma nova armadura para ele poder usar na batalha, já que a armadura anterior estava com o Heitor. É também nesse momento que acontece uma coisa muito interessante. O cavalo do Aquiles, Xantos, fala para ele, sim, o cavalo dele fala, profetiza a morte dele. E isso é muito interessante porque, assim, o Aquiles, ele sabia que ia morrer. O Aquiles sabia que se matasse o Heitor, se fosse pro combate, ele mataria o príncipe de Troia, Heitor, e se ele fizesse isso, ele morreria também. E o cavalo retoma e fala, né, a profecia para o Aquiles, para ele não ir lá, para ele não ir para a batalha, para ele não tentar vingar a morte de Patroclo, porque se ele fizesse isso, também seria a morte dele. E é interessante porque o Aquiles não dá bola nenhuma, ele nem liga. O que, bicho, me deixa muito transtornado, porque cavalos geralmente são criaturas, são muito na dele, eles não falam muito, são muito de se comunicar. Cavalo não é muito de dar conselho, na verdade. E o cavalo abrir a boca, dá pra você falar, bicho, não faz isso não, vai dar errado pra tu e tudo. E ainda assim o cara ir lá, bicho, é que tá com muita vontade mesmo de morrer. De qualquer maneira, o Aquiles não quer nem saber. Por mais que o cavalo explique pra ele, olha, meu filho vai morrer, não vá não. Ele ainda assim deixa o cavalo pra lá e coloca a armadura nova dele, jejua e se prepara pro combate que vem. E é o clímax, na minha opinião, da história. E esses são capítulos de 20 a 22. É muita briga, é muita morte. O Aquiles vai pra batalha e mata muita gente. É tanta gente que um rio que passa lá fica cheio de cadáveres. O rio fica puto porque tá cheio de cadáveres. Vai tirar satisfação com Aquiles, o Aquiles dá um pau no rio também. Então ele tá muito puto. Ele bate nas pessoas, ele bate na mãe, na memória da avó, ele bate em todo mundo, até em você ele bate, se você brincar muito. O cara bateu no rio, bicho. Ele falou, bicho, tá muito sujo aqui, ele dá um cacete no rio. É muita porradaria, muita pancada. E é nesse momento que ele encontra o Heitor, o cara que matou o príncipe de Troia. E eles começam uma batalha. Todos os troianos fogem, mas o Heitor fica muito constrangido de fugir, porque ele já tinha fugido 2 vezes nas batalhas anteriores. Sim, ele tinha fugido porque um vidente tinha dito, um profeta tinha dito a ele que ele ia morrer, que ele ficasse naquelas outras batalhas. E o cara tinha dito de novo que nessa terceira, se ele não fugisse, ele morria. Mas ele ficou com vergonha de fugir de novo. E ele fica para combater o Aquiles. Só que quando o Cancão pia, quando o negócio
começa a pegar no centro mesmo, quando o Aquiles parte pra cima dele, ele fica com medo. Ele fica com medo e foge. E o Aquiles corre atrás dele. E eles ficam dando voltas em torno da cidade de Troia, um perseguindo o outro. Até Atena ir lá e enganar o Heitor, fazendo ele pensar que era pra ele se voltar pro lado contrário. E aí ele dá de cara com o Aquiles, e o Aquiles atravessa o pescoço dele com a lança. Quando ele mata o Heitor, ele faz uma coisa que não era comum e não era correta pros padrões, nem de um humano, nem de um semideus, que é o quê? Profanar o corpo de um inimigo. E como é essa profanação que ele faz do corpo do inimigo? O que é profanar? Humilhar, envergonhar, tirar o aspecto sagrado de algo. E aí ele pega o corpo do Heitor, amarra na parte de trás da biga da carruagem dele e arrasta até o acampamento grego e não permite que ninguém sepulte. Isso era considerado uma coisa terrível, quer dizer, até hoje é considerado uma coisa terrível se você, uma pessoa morrer e você não puder sepultar. E aí é isso que ele faz. Ele mantém o corpo de Heitor no acampamento sem poder ser enterrado, negando a ele a entrada na pós-vida, né? Porque ele precisaria ser sepultado, 2 moedinhas, aquela coisa toda que a gente já sabe, para poder ir para o outro lado. E aí o Zeus fica muito chateado porque o Aquiles continua fazendo isso com o corpo de Heitor e permite que a divindade apoie, ajude o rei Príamo a reaver o corpo de seu filho. E aí o Príamo consegue chegar com a carroça sem que nenhum grego veja, até a cabana de Aquiles. Chegando lá, ele conversa com Aquiles e explica que tudo aquilo que ele está fazendo é uma coisa que não tem mais sentido, porque já acabou a batalha entre ele e Heitor. Aquilo ali agora é um corpo que merece suas últimas honras. E depois de falar muito e de explicar muito, ele comove Aquiles ao ponto das lágrimas. Eles começam a chorar muito e o Aquiles faz uma refeição com eles, simbolizando aí que eles entraram em consenso, já que você não faz uma refeição, em tese não deveria, com pessoas das quais você não gosta. E o corpo de Heitor volta com Príamo para Troia. E assim acaba a história com Troia chorando a morte do príncipe Heitor. A história da Ilíada é muito interessante porque ela tem muita coisa. Ela tem mocinho, ela tem mocinha, ela tem um namorado do mocinho, que não é tão comum nos dias de hoje, mas tá voltando à moda. Tem muita batalha, tem muita guerra, você tem poderes superiores, você tem super-heróis, você tem pessoas sendo enganadas e enganando, tem tudo que você precisaria para poder ter uma excelente história. E cai no gosto da gente ainda hoje. Quanto ao roteiro é interessante, quanto ao enredo, aliás, e quanto ao enredo é muito interessante porque ela se envolve nessa morte de Aquiles. Não na morte carnal, que ele vai ter depois quando for atingido no calcanhar, e sim pela morte da pessoa de Aquiles. Porque ele fica tão envolvido na ideia de fazer uma vingança com Patroclo e tudo, que ele deixa de ser aquele grande herói, aquela grande imagem que os aqueus tinham, sabe? O aqueu perfeito, aquela pessoa perfeita, o guerreiro absolutamente irretocável e tudo, e vai ao ponto de se tornar uma pessoa monstruosa, fazer uma coisa descabida, que seria essa profanação do corpo do Heitor. É muito interessante também como a pessoa que salva o Aquiles é justamente o pai da pessoa que ele tinha assassinado, a pessoa que ele tinha matado. Mostrando aí como que esses entremeios, né, e do enredo fazem toda a diferença. É uma história muito interessante. Eu não sei se com as minhas palavras eu consigo torná-la interessante o suficiente, mas ela é muito legal, na minha opinião, porque ela mostra que lá muito atrás, muitos e muitos e muitos anos antes de Cristo, a gente já tinha um teor de histórias muito semelhante ao que a gente já gosta hoje. E isso serve para a gente entender como que a literatura é atemporal e como que boas obras, elas ficam, porque o gosto da gente, apesar de tantos e tantos séculos, mudou muito pouco. Então é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo de literatura que eu tô colocando, falando sobre a Ilíada, e eu acho super interessante, porque pavimenta o caminho para muitas outras obras literárias que a gente vai ter. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer uma caminhadinha histórica dentro das obras literárias, então espero que vocês gostem e espero que fiquem ansiosos. Eu acho que eu vou fazer o próximo vídeo, evidentemente, falando sobre a Odisseia, que seria meio que a continuação da Ilíada, tá? Mas a gente depende de saber se vocês querem também que eu faça isso. Por favor, faça tudo aquilo que tem que fazer, que todo mundo fala pra fazer em todos os vídeos. Ativar a notificação, curtir e tudo mais que tem que fazer. Por favor, coloquem aí nos comentários se vocês acham que eu devo abordar alguma outra obra literária, ou se vocês acham interessante ou não que eu continue nessa abordagem histórica. Eu sei que é muito cedo pra dizer, porque eu fiz um vídeo só, então não sei. Bom, é isso, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Eu não sei terminar o vídeo, então eu vou terminar dizendo tchau. Tchau.